Que outros tragam mais pedras que nós, que outros trabalhem tanto e melhor que nós, e os veremos com sincera alegria. Olá a todos! O nosso estudo de hoje da Revista Espírita de Allan Kardec está no mês de março e tem como título Diatribes. Para início de conversa, fica a pergunta: você sabe o que significa a palavra diatribe? Lendo o artigo, dá para ter uma ideia do que a palavra significa, mas eu gosto sempre de procurar no dicionário aquelas palavras que eu não sei. Inclusive, na época da faculdade, aconteceu uma coisa muito interessante. Um professor, durante a apresentação de alguns trabalhos, perguntou quem sabia o significado da palavra prolegômenos e disse que se alguém da sala soubesse, ele daria um ponto extra. Graças à leitura do Livro dos Espíritos, do início ao fim e sem pular os tais prolegômenos, eu ganhei um ponto extra. Então fica a dica, quando você não souber a palavra, vai no dicionário procurar. Diatribe. Na Grécia Antiga, dissertação crítica que os filósofos faziam acerca de alguma obra. Crítica severa e mordaz. Então, o artigo que estamos estudando hoje é exatamente sobre essas críticas severas, mordazes. Quem está nos acompanhando desde a primeira temporada, quando estudamos a Revista Espírita de 1858, deve lembrar que nós trabalhamos um artigo chamado Polêmica Espírita. Foi inclusive um estudo muito especial, eu estava lá em Salvador, Bahia, minha terra, e gravei com a minha querida amiga Luziane Bahia. Para estar com minha grandíssima amiga Luziane Bahia, que para mim não é Luziane, para mim é Lu. Se você não assistiu, aproveita e assiste, porque o artigo de hoje, Kardec nos diz, é uma continuidade desse artigo de novembro de 1858, Polêmica Espírita. Certamente, algumas pessoas esperam encontrar aqui uma resposta a certos ataques pouco respeitosos, dos quais a sociedade, nós pessoalmente e os partidários do espiritismo em geral temos sido vítimas nos últimos tempos. Apenas acrescentaremos algumas palavras, já que não nos ocupamos com discussões ociosas. Kardec divide esse artigo em 3 momentos. Primeiro ele vai falar em relação à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, depois as críticas em relação ao espiritismo em geral e as críticas em relação a ele próprio. Sobre as críticas à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Kardec fala que eles não iriam perder tempo com essas críticas, com esses comentários infelizes, que eram homens honrados, homens respeitados, tanto franceses quanto estrangeiros, médicos, escritores, artistas, funcionários, oficiais, negociantes e etc., recebendo diariamente as mais altas notabilidades sociais e correspondendo-se com todas as partes do mundo. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas está acima da pequenez das intrigas, do ciúme e do amor próprio. Ela prossegue os seus trabalhos na calma e no recolhimento, sem se inquietar com as piadas de mau gosto, que não poupam sequer as organizações respeitáveis. Eu realmente gostaria que essas palavras de Kardec fossem absolutamente desatualizadas, que não fizessem mais nenhum sentido em pleno 2018, mas ainda faz,
Por mais que o Espiritismo hoje seja muito mais respeitado do que nessa época, que a gente não precise ter tanto receio quanto talvez esses espiritistas da época tinham, mas nós sabemos, infelizmente, que a questão da intolerância religiosa, não só em relação à doutrina espírita, ao espiritismo, mas principalmente em relação às religiões de matriz africana, ainda se faz muito presente. Ainda temos notícias de templos religiosos de diferentes denominações sendo apedrejados, de pessoas sendo apedrejadas. Quanto ao espiritismo em geral, que é uma das forças da natureza, a zombaria será destruída, como aconteceu contra muitas outras coisas que o tempo já consagrou. Essa utopia, essa maluquice, como chamam certas pessoas, já deu a volta ao mundo e nenhuma diatribe impedirá sua marcha. Do mesmo modo que outrora os anátemas não impediram a terra de girar. O que o Espiritismo nos apresenta não são ideias de um homem encarnado. Kardec não sentou num gabinete, no escritório dele, pegou a peninha dele e falou: vou inventar uma teoria, vou inventar um corpo filosófico. Não! Os espíritos fizeram barulho, chamaram a atenção desse homem para que ele organizasse aquele material que estava chegando da espiritualidade. Esse material trata das leis de Deus. São verdades. Inclusive, vale muito a pena ler o livro Depois da Morte de Leon Denis, quando ele nos fala que muitas das verdades reveladas na doutrina espírita já estavam presentes na história da humanidade, mas há grupos seletos, há selecionados, e sempre em catacumbas, em lugares escondidos. Jesus vem apresentar essas verdades à luz do dia, e o Espiritismo vem dar continuidade a essa revelação. Então não adianta queimar livro, tentar esconder, porque a verdade é como um sol que brilha, e quando o sol brilha, meu amigo, não tem jeito, a verdade aparece. E o terceiro ponto, que eu precisei ler aproximadamente 5 vezes para me satisfazer, porque tem textos, tem artigos de Kardec, da Revista Espírita, em que aparece com muita força a personalidade dele, a grandeza desse homem que eu tanto admiro. Esse é um desses artigos, em que a Revista Espírita revela o codificador da doutrina espírita. Igualmente, temos pouco a dizer quanto ao que nos toca pessoalmente. Se aqueles que nos atacam, quer de maneira ostensiva, quer disfarçada, imaginam que nos perturbam, perdem seu tempo. Se pensam em nos barrar o caminho, enganam-se do mesmo modo, pois nada pedimos e apenas aspiramos a nos tornar úteis no limite das forças que Deus nos concedeu. O Livro dos Espíritos nos apresenta em inúmeras questões a importância, a necessidade imperiosa do desinteresse pessoal como a grande qualidade, a grande característica que fala da elevação de uma alma. Desinteresse pessoal, a total abnegação, fazer sem esperar nada em troca, nem reconhecimento, nem gratidão, nem honrarias, nada. E esse é o codificador. Ele não esperava nada em troca, ele só queria ser útil. Não ambicionamos posição, nem honras, nem fortuna.
Não procuramos o mundo nem os seus prazeres. O que não podemos ter não nos causa nenhum desgosto e o vemos com a mais completa indiferença. E estamos falando aqui de um homem que teve vários baques financeiros ao longo da sua vida. Várias tentativas de começar algo, de começar uma escola, e pessoas que meio que passaram a perna nele, até mesmo familiares, e que mesmo assim prosseguiam. Para que Kardec pudesse se dedicar a essa codificação, a organização da doutrina espírita, ele precisava conciliar isso com as suas tarefas, com os seus trabalhos, com as suas atividades profissionais. E ele fez isso na vida para conseguir pagar as contas, para conseguir dar conta da parte financeira. Não foi fácil. Isso fica muito claro nas biografias dele. Nossa vida é toda de labor e de estudo, e consagramos ao trabalho até os momentos de repouso. Aí nada há que cause inveja. Como tantos outros, trazemos a nossa pedra ao edifício que se levanta. Entretanto, coraríamos se disso fizéssemos um degrau para alcançar o que quer que fosse. Que outros tragam mais pedras que nós, que outros trabalhem tanto e melhor que nós, e os veremos com sincera alegria. O que queremos antes de tudo é o triunfo da verdade. Venha de onde vier, pois não temos a pretensão de ver sozinho a luz. Se disso deve resultar alguma glória, o campo a todos está aberto, e estenderemos a mão a quantos, nesta rude caminhada, nos seguirem com lealdade, abnegação e sem segundas intenções particulares. O completo desinteresse. Ele estava a serviço da verdade. Toda vez que nós buscamos nos elevar da multidão, não para sermos superiores, mas para fazer alguma coisa, para fazer a diferença, para parar de reclamar e tentar mobilizar essa energia fazendo alguma diferença, por mais simples que pareça. Isso chama a atenção daqueles que não querem que o bem floresça, daqueles que não têm interesse nessa ajuda que temos o objetivo de fornecer. Isso incomoda e incomoda muita gente. Mas da mesma forma, isso alegra e alegra muita gente. Vamos sintonizar com aqueles que se alegram com o bem que já somos capazes de fazer, com aqueles que se alegram com o nosso ímpeto de crescer, de nos desenvolver, de avançar. É uma questão de ajuste, de sintonia, e cabe a nós esse poder de escolher com quem nós sintonizaremos, com quem nós nos ligaremos. Os ataques virão, as críticas virão, às vezes até de pessoas próximas, que mal inspiradas, infelizes, ao invés de nos incentivar, nos criticam de forma mordaz, com diatribes. Não desistamos. Sigamos sempre para frente e para o alto, como dizia Leon Denis. Até o próximo episódio.